Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula vamos falar sobre os fluxos financeiros. Os objetivos da nossa aula: identificar como acontecem os fluxos financeiros, identificar algumas cidades que abrigam os centros financeiros, onde ocorrem esses grandes centros financeiros econômicos, e compreender a importância das bolsas de valores no mundo globalizado. Já ouviu falar alguma vez em bolsa de valores? O que são essas bolsas de valores? Bem, vamos pensar juntos. Você sabia que no mundo globalizado que vivemos existe um intenso fluxo financeiro? Na atualidade, nós ouvimos falar bastante nisso, inclusive, principalmente por conta da atual situação no leste europeu, onde nós vemos que o mundo tem cortado seus fluxos com um país ali envolvido, que no caso é a Rússia. Bem, e como acontecem esses fluxos financeiros? Por onde passam, na verdade, esses fluxos financeiros? Foi após a Segunda Guerra Mundial que houve um crescimento das empresas multinacionais pelo mundo, principalmente as norte-americanas, europeias e japonesas. Essas empresas contribuíram também para o processo de globalização, interligando países e continentes. Então, assim, lá na Segunda Guerra Mundial, muitas empresas se desenvolveram, justamente até por conta do material bélico, ou para desenvolver uniformes. Temos que lembrar que os esforços de guerra feitos por todas as pessoas, praticamente no mundo inteiro naquela época, acabaram ampliando essas empresas. E essas empresas, ampliando as suas mercadorias no pós-guerra, passam a compreender um melhor fluxo financeiro no mundo. É importante saber que o aumento da circulação de capitais pelo mundo é uma característica da globalização. Com o alargamento do mercado internacional e a intensificação das trocas comerciais, os capitais passaram a circular também de forma mais rápida, aplicados nas bolsas de valores dos principais centros financeiros mundiais. Então, na verdade, isso é um pouco antes já da Segunda Guerra Mundial, aliás. Depois da Primeira Guerra Mundial, nós temos a situação da Bolsa de Nova York ganhando grande importância mundial, Ali, no caso, nos Estados Unidos, eles começam a vender ações, tanto da moeda deles, do dólar, como propriedades mesmo nos Estados Unidos, para acionistas já no mundo inteiro. Isso, obviamente, vai gerar um problema, algo que é conhecido como bolha, lá em 1929, dando origem à primeira grande crise econômica do mundo, que vai repercutir, inclusive, anos mais tarde, no que deu origem à Segunda Guerra Mundial. Lógico, os dois fatores eles estão diretamente relacionados, a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra não acontece diretamente por causa da crise de 29. Ela acontece devido a consequências trazidas pela crise de 29. Vamos para uma primeira atividade. Conforme o que estudamos até aqui, o que passou a ocorrer nas empresas após a Segunda Guerra Mundial? Agora é com vocês.
Bem, agora que vocês tiveram um tempo para responder essa atividade, vamos ver como fica a possível resposta. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um crescimento das empresas multinacionais pelo mundo, principalmente as norte-americanas, europeias e japonesas. Essas empresas contribuíram também para o processo de globalização, interligando países e continentes. E afinal de contas, o que são as bolsas de valores, né, que eu comentei um pouco antes da atividade, falando da Bolsa de Nova York, por exemplo? A Bolsa de Valores é um ambiente de negociações de valores mobiliários com ações, títulos públicos e commodities. Essa é a definição simples, mas para muitas pessoas a Bolsa de Valores é muito mais que um ambiente para comprar e vender frações das empresas. Basicamente, a Bolsa de Valores é um estabelecimento onde as pessoas que vendem ou comercializam ações acabam se reunindo. É lógico que não é mais aquela coisa que nós vemos em alguns filmes, né? Aparece em Bolsa de Valores em alguns filmes, muitas pessoas falando no telefone. Não, hoje em dia, a maior parte das bolsas elas acontecem virtualmente. As pessoas baixam até mesmo aplicativos no aparelho celular e acompanham por aplicativos. Então, boa parte do trabalho feito nas bolsas de valores, ele pode ser feito remotamente, principalmente após a pandemia, né? Já vinha sendo feito remotamente, mas após a pandemia mudou muito. Outro detalhe que é importante lembrar é que quando aparecem alguns filmes, como o Lobo de Wall Street, por exemplo, que aparece aquela bolsa lotada ali, né, muitas pessoas trabalhando, muitas daquelas pessoas não eram necessariamente acionistas, e sim secretariado, né? Pessoas que trabalhavam como secretários ou trabalhavam para alguns acionistas. Hoje em dia, a maior parte dessas atividades foram substituídas por inteligências artificiais. Então, as pessoas conseguem, hoje em dia, resumir ali em muito menos pessoas quem se envolve de fato na Bolsa de Valores. Basicamente, é o próprio acionista acompanha pelos seus aplicativos ou no seu computador em casa. Bem, algumas das principais bolsas de valores pelo mundo estão localizadas em Nova York, nos Estados Unidos, Londres, no Reino Unido, Frankfurt, na Alemanha, Hong Kong, na China, Tóquio, no Japão, Amsterdã, nos Países Baixos. Há também bolsas localizadas em cidades em países emergentes, como São Paulo, aqui no Brasil, Buenos Aires, na Argentina, e Mumbai, lá na Índia, que abrigam sedes administrativas ou filiais de transnacionais, bancos e instituições financeiras. Isso significa que centros financeiros participam do trânsito global dos capitais. Essas instituições financeiras, elas geralmente ficam próximas a grandes centros, né, na principal rua ali da cidade, onde tem muitos bancos, onde muitas vezes tem outras instituições financeiras, até para facilitar, na verdade, a ocorrência das negociações. Vale lembrar que quando essas bolsas de valores começaram, ainda não existia internet, ainda não existia a facilidade que se tem hoje para transmitir ou validar informações financeiras entre um banco e outro. Hoje em dia é muito mais simples graças à internet, mas ainda assim, como elas foram estabelecidas antes da existência da internet, esses grandes centros ali acabam funcionando como posso dizer, até mesmo atrativos para outras empresas que queiram trabalhar com esse mercado de ações, acabem se instalando ali nessa região. Bem, e sobre esses centros financeiros ainda? Centro financeiro é uma área urbana que funciona como principal polo financeiro e comercial de uma cidade. Geralmente a área do centro financeiro é pequena em comparação ao tamanho total da cidade ou da região metropolitana. Na maioria das vezes, concentra os arranha-céus mais altos de uma cidade e possui as maiores taxas de densidade populacional de uma região metropolitana. Isso é o que vai acontecer basicamente em todas as grandes cidades brasileiras, né? Nós temos ali São Paulo mesmo, onde estão os principais prédios, é o centro financeiro. Se nós pegarmos a parte de Curitiba, onde estão os prédios mais altos, também vai ter ali um centro financeiro da cidade, onde estão os bancos de todas as redes, enfim. Mas nas principais cidades do mundo, que chamamos de cidades globais ou internacionais, como é o caso de São Paulo mesmo, ou até mesmo Nova York, geralmente a concentração populacional é imensa, né? E por conta disso, o metro quadrado fica bastante caro nessas áreas,
Os apartamentos ficam cada vez menores e os prédios cada vez mais altos. Não à toa, a ilha de Manhattan é o centro financeiro de Nova York, é aquela ilha por onde o Homem-Aranha solta as teias. Bem, vamos para mais uma atividade. O que são e onde estão localizadas as principais bolsas de valores do mundo? Agora é com vocês. Bem, vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade? As bolsas de valores são ambientes de negociações de valores mobiliários com ações, títulos, públicos e commodities. As principais bolsas de valores do mundo estão localizadas em Nova York, nos Estados Unidos, Londres, no Reino Unido, Frankfurt, na Alemanha, Hong Kong, na China e Tóquio, no Japão e Amsterdã, nos Países Baixos. No Brasil também existe em São Paulo. Bem, o mercado econômico é muito dinâmico e está em constante atualização. Apesar disso, alguns lugares se destacam e são referências para investidores, executivos e profissionais da área. Esses são os chamados centros financeiros e movimentam a economia interna e externa, pois são importantes para o desenvolvimento da cidade e dos países. Basicamente, é onde estão os principais bancos da cidade mesmo, né? Na maior parte dos municípios, independente do tamanho do município, sempre que vai ter banco, o espaço físico, ele vai ficar numa região mais central da cidade. É lógico que quando é uma cidade ou um município muito grande, eles estão espalhados pelos bairros, mas ainda assim nas avenidas principais, nas ruas principais, e querendo ou não, eles se estabelecem próximo a centros comerciais, a gente pode falar assim. Mesmo que ele esteja afastado do centro da cidade mesmo, onde você tem bancos nos municípios, geralmente vai ter outros pontos comerciais muito próximos e bastante importantes também.
Sobre os centros financeiros, dentre as características principais estão a presença de sedes de grandes empresas e outros pontos de interesse, como pontos turísticos de lojas e serviços de renome internacional, indústrias terceirizadas, de prédios mais altos do que a maioria das edificações do restante da localidade e o tráfego muito intenso. Nessas imagens aqui, nós vemos ali um pedaço de Manhattan, que é a ilha onde fica o Central Park, onde estão aqueles prédios imensos dos Estados Unidos, onde tinha o World Trade Center, que sofreu o atentado terrorista em 11 de setembro. Ali nós temos o centro financeiro da cidade de Londres. É curioso pensar que Londres é uma cidade muito antiga. Por conta disso, a maior parte das construções da cidade são construções antigas, prédios baixos, mas no centro financeiro especificamente, nós temos ali alguns arranha-céus. E o mesmo pode ser visto aqui no Brasil, lá em São Paulo. São Paulo é a maior cidade do Brasil e é o maior centro financeiro do nosso país. E não à toa é ali que estão também a maior parte dos prédios mais altos. Obviamente existem outros lugares no Brasil onde tem prédios muito altos e não necessariamente são centros financeiros, como é o que acontece em Balneário Camboriú, mas ali é outro motivo que leva à existência daqueles prédios bem altos. Bem, o maior centro financeiro do mundo é Wall Street. É um dos centros financeiros mais importantes do planeta, porque é nessa pequena rua em Nova York que circulam as pessoas mais poderosas, capazes de mudar os rumos da economia em um piscar de olhos. Não à toa, foi na região de Wall Street, nessa rua, que aconteceram as duas maiores crises econômicas do mundo. Elas partiram dali. E as duas foram muito parecidas, inclusive, envolvendo o mercado imobiliário. Primeiro a crise de 1929, onde até mesmo pela valorização do dólar, o dólar é uma moeda que ela é ancorada em terras e não em ouro. E aí as terras nos Estados Unidos foram perdendo valor, o dólar perdeu valor, quem investia em dólar perdeu dinheiro e teve uma crise econômica gigantesca lá na década de 20, no final da década de 20. E aí, anos depois, em 2008, uma coisa muito parecida acaba acontecendo, os bancos estavam facilitando empréstimos em todos os Estados Unidos. Na maior parte ali do país, eles estavam facilitando empréstimo. E para poder pegar esse dinheiro emprestado, as pessoas hipotecavam suas residências, usando o imóvel como garantia. O problema é que os juros dos empréstimos foram ficando altos, as pessoas não conseguiam pagar mais os juros desses empréstimos, perdiam as suas casas e aí a gente acaba tendo uma crise imobiliária. O imóvel nos Estados Unidos começou a desvalorizar, gerando uma crise imobiliária gigantesca e, de novo, muitos países ou empresas multi ou transnacionais que investiam em dólar perderam dinheiro e perderam bastante dinheiro, investiam em dólar ou mesmo no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Como essas empresas são transnacionais, elas acabavam estando espalhadas pelo mundo. Algumas transnacionais, por exemplo, estavam aqui no Brasil. E elas tentaram, por um intervalo pequeno, se sustentar. Como elas são sediadas em outros países, muitas vezes elas tiram dinheiro do país onde elas têm filiais para mandar para o país onde elas têm a sede, para tentar contornar a situação na sua sede. Quando isso não é possível, ela simplesmente começa a fechar as filiais. A crise de 2008 ela vai gerar um efeito dominó que vai repercutir muito e gerar um problema no Brasil bem sério, perto aqui de 2013, quando a gente começa a ter uma onda bem grande de desempregados no Brasil por conta dessas empresas saindo do nosso país. Bem, para saber mais sobre o assunto, se você tiver com o seu celular em casa, você pode aproximar ele da tela e dar uma olhada aqui nesse QR Code para poder ler essa matéria aqui sobre Wall Street e o que fazer no Distrito Financeiro de Nova York. Bem, a cidade de São Paulo abriga um grande centro financeiro, que é a Avenida Paulista, é o maior centro financeiro do Brasil. Aqui a gente pode ver vários prédios muito altos, uma rua com várias pistas ali, é a rua mais movimentada da cidade e do Brasil como um todo. Vamos para mais uma atividade. Quais são as principais características dos centros financeiros espalhados pelo mundo? Agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica a possível resposta? Os grandes centros financeiros são caracterizados pela presença de sedes de grandes empresas e outros pontos de interesse, como os pontos turísticos de lojas e serviços de renome internacional, de indústrias terceirizadas, de prédios mais altos do que a maioria das edificações do restante da localização e de tráfego intenso. Nessa aula, nós estudamos então sobre os centros financeiros e os principais fluxos comerciais do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.